Agora eu vou falar um pouco sobre o quão acurada pode ser a inferência de ancestralidade. Do que depende essa análise da ancestralidade que é feita, por exemplo, por algumas empresas e oferecidas como um serviço. A ancestralidade que a gente se refere, sendo alguma proporção do seu genoma que seja semelhante a um genoma de outra população, de uma população parental, ele tem a ver com o seguinte: a gente sabe que na história demográfica da espécie humana, se espalhando pelo planeta, se estabelecendo em algumas regiões, e nessas regiões se isolando geograficamente e assim se diferenciando do ponto de vista genético, ela depende de uma análise temporal. Então, naturalmente, a gente tenta falar sobre a nossa ancestralidade num determinado intervalo de tempo de um passado mais recente, de alguns séculos até 1.200 anos no passado. Para fazer essas comparações, infelizmente, não temos como acessar muitos indivíduos que viveram nesse tempo. A gente faz uma inferência indireta a partir de descendentes desses indivíduos. Então, a gente se baseia em amostras populacionais atuais. Então, é importante lembrar também que as fronteiras políticas do que a gente chama de países hoje em dia não necessariamente refletem também esses grupos no passado. Então, a gente não tem como definir necessariamente uma origem por país. A gente vai definir, então, origens por região. E o quão melhor, o quão mais acurada vai ser medida essa ancestralidade? Vai depender dos bancos de dados presentes, disponíveis para aquele laboratório, para aquela empresa que se oferece, a fazer esse tipo de serviço. Muitas vezes é bem difícil obter amostras de boa qualidade representativas que preencham todos esses critérios que eu falei anteriormente. Sabemos, por exemplo, que para populações africanas, não necessariamente os isolados atuais vão representar uma origem semelhante àquela dos indivíduos que vieram, por exemplo, para as Américas, que foram trazidos para as Américas e que compõem boa parte das populações miscigenadas do continente americano, uma miscigenação com indivíduos africanos. Um outro desafio muito importante é, por exemplo, ancestralidades de indivíduos, de amostras que foram muito dizimadas ao longo do tempo. As populações nativo-americanas, por exemplo, que hoje vivem, elas têm um grau de diversidade muito reduzido. Então é importante que esses bancos de dados, no qual a gente compara as ancestralidades, tenham esse cuidado de remover, por exemplo, parentes próximos para evitar algum tipo de dado enviesado para um determinado grupo ou outro. Então, do ponto de vista mais ideal, indivíduos menos aparentados, descendentes dessas populações antigas e que estejam disponíveis para os laboratórios utilizarem como uma referência parental para fazer esse cálculo de ancestralidade. E esse cálculo, como é que ele é feito? Uma análise de frequência. Como eu falei anteriormente, as variantes genéticas elas vão ter uma determinada frequência baseada nessa dinâmica populacional e algumas variantes vão ter diferentes frequências entre populações. E isso vai ser inserido dentro dessas calculadoras de ancestralidade que são utilizadas por essas empresas. As mesmas dinâmicas demográficas, que fazem com que a gente consiga observar diferenças entre populações, num determinado intervalo de tempo, elas também vão modular a frequência de variantes que são relevantes para a saúde, para a doença, para várias características. Então é muito importante conhecer a ancestralidade também para fazer análises de risco, por exemplo, a manifestação de doenças complexas, doenças que são multifatoriais, provocadas pela combinação de muitas variantes no genoma de uma pessoa. Então, conhecer a ancestralidade não é apenas algo de curiosidade sobre a identidade da pessoa, de alguma maneira as origens da pessoa,
mas também é importante para nos ajudar a compreender a incidência e a distribuição dessas variantes ligadas à saúde.